Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria. Estamos novamente juntos. E hoje, nesta quinta-feira linda, nós continuamos com toda a parte teológica do livro de Números. Números, com certeza, é muito mais que uma simples contagem. Números, com certeza, é muito mais que números. E aqui com você, pastor Gideon Júnior. Agradeço ao Senhor Deus por compartilhar com você a palavra dele, santa, maravilhosa, poderosa. Agradeço a minha pastora presidente, Loide Ramos, pela oportunidade, a confiança do ministério e a você por me dar estes ricos minutos onde pensaremos um pouquinho mais em como Deus se revela no livro de Números. Vimos ontem que o Senhor se revela como um Deus imanente, ou seja, um Deus que quer ficar pertinho do seu povo, como um Deus poderosíssimo, porque venhamos e convenhamos, o que aqui acontece em Números é fantástico. E um Deus que, acima de tudo, é justo. Quando há necessidade de estender sua mão para punir, ele vai punir. Porque o Senhor não tolera o pecado, muito menos a injustiça. Mas, veja comigo que Números também apresenta um Deus misericordioso. E esta é a quarta grande parte da personalidade de Deus que este livro nos traz. Este atributo do caráter de Deus, um Deus extremamente misericordioso. Irmãos, pare e pense comigo. Motivos não faltou ao Senhor para simplesmente acabar com aquele povo. Acabar com aquele povo. Meu Deus do céu, que povo reclamão. Eu não sei se pior que aquele povo é só o que vive hoje, mas que povo difícil, que povo difícil. E é incrível, porque quando você pensa em misericórdia, você tem exatamente aquele auge da bondade de Deus que permite eu e você termos exatamente aquilo que a gente não merecia. Não merecia. Isso é misericórdia. E pare e pense. A despeito de todos os repetitivos fracassos da geração do Êxodo, de todas as falhas da geração do deserto, que inclusive chega às portas da terra prometida e não acredita, Deus simplesmente, repetidamente, manhã após manhã, manifesta a sua misericórdia. Ou seja, é incrível como Deus tem paciência e amor com esse povo, e quando a paciência e o amor de Deus estão perto de sumir, lá vem Moisés, e não raras vezes Arão, e intercedem, e lá vem o Senhor e poupa Israel da porção merecida da sua ira, aplicando então aquilo que eles não mereciam, aplicando a misericórdia. A misericórdia. Se nós pararmos e pensarmos, exemplo não falta. No caso de Miriam, lá em Números capítulo 12, no caso de toda a nação, em Cádiz, no capítulo 14, quando não acreditaram no poder de Deus, e a rebelião de Corá, lá no capítulo 16. Meu Deus do céu. Nem se fale, então, a questão das serpentes, o episódio das serpentes, lá no capítulo 21. Como Deus é bom, né, irmãos? Como Deus é bom. Ele é justo, mas a misericórdia dele é que faz com que eu e você, que estamos há praticamente mais de 3.500 anos desse povo aqui, não sejamos consumidos. Sim, é a misericórdia dele. A misericórdia dele. E
veja que até quando você analisa a legislação que Deus dá, Deus ainda age por intermédio das regras com extrema misericórdia. Ora, irmão, se tem um livro aonde Deus se apresenta pacientemente, amorosamente e, acima de tudo, com misericórdia extrema, esse livro é Números. Esse livro é Números. E vamos a um segredinho? Olha, irmãos, se Deus aguentou um povo como esse, talvez exista esperança para minha pessoa e para a sua. Talvez exista esperança para nós. Talvez a misericórdia do Senhor seja a razão pela qual eu e você não somos consumidos todos os dias. Agora, se em Números nós temos um Deus extremamente misericordioso, também em Números nós temos um Deus absolutamente fiel. Venhamos e convenhamos. A fidelidade de Deus é qualquer coisa indescritível aqui. Eu creio que talvez o mais notável atributo divino encontrado neste livro, irmãos, no livro de Números, é a fidelidade demonstrada por Yahvé para com seu povo absolutamente errante. Ele mantém sua promessa que fez aos patriarcas, ou seja, Abraão, Isaque, Jacó, a despeito das sucessivas falhas do povo, em se conformar às promessas que ele também faz ao povo. Você se lembra de Balaão? Aquele adivinho pagão, né? E Balaão é o agente involuntário na revelação do compromisso divino de não apenas abençoar Israel de maneira geral, mas de conceder-lhe todo o espectro de bênçãos prometidas a Abraão. Olha que interessante. Amados, dentro do tema de fidelidade de Yahvé, há um elemento fantástico, mas fantástico, que simplesmente chega ao nosso coração de forma terrível, terrível. É quando Balaão diz: eu não posso amaldiçoar aquele a quem ele abençoou. A quem ele abençoou. Interessante, né? Interessante um povo infiel, um povo que na primeira possibilidade correu atrás da idolatria, daí a questão do bezerro de ouro, um povo que reclamava dia, noite e dia, um povo absolutamente difícil de se tratar, um povo que quando teve chance se levantou contra os líderes, e Deus todo dia cumprindo a sua palavra. O maior aspecto e ênfase da fidelidade de Deus, se você parar e pensar, foi o maná. Ou seja, você já viu no texto dizendo que faltou comida para esse povo algum dia? Que faltou a nuvem que protegia, que faltou a tocha que aquecia. Irmãos, é incrível, independente de tudo. No outro dia tinha nuvem para proteger, na outra noite tinha a tocha para aquecer, e no outro dia tinha um maná para que eles comessem. Isso tudo em razão de quê? Em razão de ele ser fiel às suas promessas. Mesmo sendo infiel, o Senhor ainda continuava fiel para com esse povo. E a última das grandes características e atributos que nós queremos destacar para com Deus em Números, e realmente mostrar para você que Números é muito mais do que Números, é muito mais do que os 2 recenseamentos que eles fizeram, é simplesmente que aqui você tem um Deus de profunda organização e de extrema ordem.
Ah, veja que coisa fantástica. Deus não quer seu povo de qualquer maneira. Pode ser no deserto. Pode ser no deserto. Deus não quer seu povo de qualquer maneira. Ele diz, o tabernáculo tem que ficar no meio. Ele diz quais são no acampamento as tribos do norte, as tribos que ficariam sul, as tribos que ficariam leste, as tribos que ficariam oeste, de tal forma que você tem mais ou menos quase que o mesmo número de proteção para todo o tabernáculo. Ele diz que guerras eles iam fazer. Veja, o Senhor proibiu que Israel lutasse contra alguns povos, né? E o Senhor já disse, ó, esses outros, vocês lutem. E inclusive o Senhor chega a dizer de forma fantástica e absolutamente precisa até o número de soldados que eles teriam que ir para a batalha. Até o número de soldados. E depois como se dividiria todo o produto da vitória que eles tinham. Fora, irmãos, fora a divisão da terra. A terra ainda nem tinha sido conquistada por eles. Deus já diz, ó, vem cá. Quem vai dividir a terra é Eleazar e é Josué. E eu quero esse como príncipe, aquele como príncipe, aquele outro como príncipe, aquele outro como príncipe, um de cada tribo, e escute, entre vocês haverá a sorte, vocês dividirão a terra desta e daquela forma. Irmãos, é fantástico esse lado maravilhoso, extraordinário e grandioso do Senhor. Ele simplesmente faz questão de ordem, de organização, de limpeza, de pureza, de progresso, de vida decente até no deserto. Olha que Deus fantástico, olha que Deus fantástico. É incrível, irmãos, como de números brota um Deus que gosta de tudo em perfeita ordem, perfeita limpeza, perfeita adoração. É incrível como você tem em números um Deus simplesmente que deseja viver junto do seu povo, um Deus absolutamente poderoso, um Deus absolutamente justo, um Deus completamente misericordioso e acima de tudo, um Deus fiel, um Deus fiel. Será que o Senhor mudou hoje? Será que o Deus que nós servimos hoje é um Deus que não quer de maneira alguma estar conosco? Ou ele diz em sua palavra, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos? E aí a presença dele, será que não impõe a nós organização, ordem, decência, santidade, limpeza, pureza? Ou será que podemos viver de qualquer jeito? Podemos andar de qualquer jeito, podemos falar de qualquer jeito, podemos beber o que quisermos, simplesmente vestir como quisermos, andar como quiser, com quem quiser, fazendo o que quiser, na hora que quiser, porque afinal de contas, meu corpo, minhas regras, não é verdade? Ou será que Deus simplesmente exige de nós pureza, santidade, dignidade diante dele, consciência da presença dele? Será que o Deus que nós servimos hoje é menos poderoso do que o Deus que se apresentou no deserto, irmãos? Será que ele não tem capacidade de rochas trazer água, de mandar ventos para que comida chegue a nós? Será que o nosso Deus hoje perdeu a capacidade de simplesmente, no amanhecer do dia, já ter providenciado para mim e para você todo o pão de cada dia? Será que ele deixou de ser o Deus todo-poderoso que é? Será que
as misericórdias dele não se renovam mais cada dia, nós estamos jogados a toda espécie de sorte, de problemas, de loucura, de infelicidade. E acima de tudo, será que ele deixou de ser fiel? Mesmo quando somos infiéis, será que ele deixou de ser fiel? Meu amado irmão, números é muito mais que números. E se tem alguém que é o mesmo ontem, continua sendo hoje, ou será eternamente, esse alguém é nosso Senhor Jesus Cristo. E em números ele é imanente, ele é Deus conosco. Em números ele é poderoso. Em números ele é justo e santo. Em números ele é misericordioso. Em números ele é extremamente organizado. E em números, acima de tudo, ele é fiel. Creia, o Senhor que você tem hoje é o mesmo de números. Ele não mudou. E ele será eternamente ordeiro e organizado, misericordioso, justo, poderoso, presente, mas acima de tudo, fiel. Creia e agradeça a Ele, porque números, irmãos, é muito mais que números. Agradeço por ter estado com você. Agradeço a minha pastora presidente Loide Ramos, agradeço ao Senhor Deus, agradeço a alegria da tua audiência. Então, um grande beijo e até amanhã com o nosso último estudo sobre um livro de números. A paz do Senhor, que Deus te dê um dia lindo. Hoje é quinta-feira, hoje à tarde temos a tarde da bênção. Participe, busque ao Senhor, creia na misericórdia dele e ele vai te abençoar. Um grande abraço e a paz do Senhor.